Olá, o Sindepres Serviços vai conversar hoje com o Dr. Sidney Curcio e o Dr. Fernando Fernandes. Eles são da assessoria jurídica do Sindepres. Nós vamos falar sobre a estrutura e atuação da assessoria e, em especial, falar um pouco sobre alguns processos que tramitam no departamento. Dr. Sidney, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Imagina, Cleide, eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui de volta. Que bom. Dr. Fernando? Muito obrigado, Cleide, uma satisfação também estar aqui de volta. Mais um programa aí para dar uma orientação para o trabalhador, esclarecer alguns pontos importantes. Verdade. Lembrando que esse programa hoje, ele tem assim uma dedicação especial aos nossos associados, né? Claro, pelo fato da gente querer colocar aqui o que o Sindepres oferece para o nosso associado, mas também para o representado e para o trabalhador em geral. Para a gente começar, como eu falei, a gente vai começar aqui pela estrutura. Eu queria que o Dr. Sidney falasse como é que funciona hoje essa estrutura de assessoria jurídica aqui no Sindepres, Dr. Sidney. A assessoria jurídica no Sindepres, Cleide, ela é dividida em dois departamentos. O jurídico, que trata das ações individuais. Perfeito. E a assessoria jurídica, que trata das ações coletivas. Ok. Lá no departamento jurídico individual, é aquele caso que o trabalhador está pleiteando algo em seu nome contra a prestadora de serviço que ele exercia suas funções. Uhum. Então lá são tratadas questões individualizadas. Perfeito. Né? Coisas que competem somente àquele trabalhador referente ao contrato de trabalho dele. Já na assessoria jurídica, nós tratamos a forma como um todo, o coletivo. Né? Então lá são questões num determinado número de trabalhadores, pode ser 10, pode ser 1000 trabalhadores. Existe um número mínimo, por exemplo, ou não necessariamente? Não necessariamente. A lei não traz um número mínimo. Ok. Logicamente que, dependendo da situação, é analisado o que é mais viável para o trabalhador. É entrar com a ação coletiva ou com a ação individual. Então é feito assim, com muito critério essa análise para que o trabalhador tenha a resposta o mais breve possível. Mas número mínimo não tem, não. Ok, Tá? ok. Bom, a gente falou aqui um pouco sobre a estrutura e agora a gente vai falar aqui sobre, por exemplo, como é que esses dois departamentos, ele tem conhecimento das irregularidades que são cometidas por empresas em relação ao nosso trabalhador, por exemplo. Não sei se pode ser o doutor Fernando? Claro. Pode, sem problema. A primeira coisa, como que o sindicato ele recebe a informação de suposta irregularidade praticada pelas empresas, né? Nós temos diariamente empregados do próprio sindicato, que são os assistentes de base, que vão até o trabalhador. Então eles vão onde o trabalhador está. Para quê? Para explicar como que é o Sindepres, para explicar que tipo de benefício que o Sindepres disponibiliza para o trabalhador. E nesse momento já se abre uma porta. E o trabalhador ele já pode sim declinar o que ele entende que está acontecendo de errado, ou se ele acha que ele está sendo lesado, ou uma situação em particular que ele queira relatar, e o assistente de base ele toma conhecimento disso e traz isso aqui para o departamento. E o departamento passa a atuar. Isso é uma das maneiras, né? Perfeito. Além disso, o trabalhador ele pode procurar o sindicato. Ele pode vir, ele pode formalizar uma denúncia. Normalmente as denúncias elas são anônimas. A gente costuma não identificar o trabalhador. Claro que tem casos, Cleide, que inevitavelmente o trabalhador ele acaba sim se expondo de alguma forma, porque situações peculiares dele não tem como a gente não vai falar quem é. Entendi. Só que a empresa deduz. Né? Exatamente, né? Mas essas são as formas. A gente toma conhecimento, passa a atuar. Em que sentido? Coibir certas atividades, irregularidades, né, que as empresas costumam praticar, lesa direito operário, lesa direito do trabalhador. Se não conseguir resolver dessa maneira, claro que o trabalhador, quando se desligar da empresa, ele tem o direito de petição, né, pode entrar com processo e discutir judicialmente. A ideia é resolver isso aí sem precisar adotar essa medida, que é a medida mais enérgica, né, que é o próprio Poder Judiciário. O doutor citou, por exemplo, que o trabalhador, se porventura ele não usufruir desse benefício, né, de lutar por alguma causa, quando ele ainda estiver trabalhando, ele pode, no momento depois que ele se desligar da empresa. Existe um prazo para o trabalhador entrar, por exemplo, com um processo depois que ele se desligar da empresa? Essa pergunta é muito importante. Uma vez que o contrato foi rescindido, o trabalhador ele tem 2 anos para invocar o Poder Judiciário para discutir qualquer questão. Perfeito. Qualquer questão oriunda desse contrato. É o prazo, né? É a prescrição. Se ele não faz,
ele até entra com a ação. Querendo, ele entra com a ação. O Poder Judiciário não fecha a porta para ele. Porém, essa pretensão de ver a situação dele resolvida, ou ter uma tutela jurisdicional, né, a sentença, isso aí cai por terra, porque a parte contrária já vai alegar de primeira que essa pretensão já está prescrita. Entendi. O direito, tem um corolário, né, no direito que diz que o direito não ampara quem dorme. Então você tem que procurar a satisfação, dirimir aquela questão que você se sentiu lesado com celeridade, o mais rápido possível. O mais rápido possível, né? Bom, doutor Sidney, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as ferramentas que são utilizadas pela assessoria jurídica, né? Para tentar resolver os problemas que vocês eventualmente recebem, né, na assessoria do jurídica. O senhor pode explicar um pouquinho como é que são quais são essas ferramentas e como funciona? Claro, Cleide. Aqui foi bem dito qual que é a estrutura, né? Como que a gente toma conhecimento da irregularidade. A partir do momento que a gente toma conhecimento da irregularidade, nossa primeira ferramenta que nós podemos utilizar é o contato. Perfeito. Né? É feito um contato com a empresa, explicada a situação, a empresa ela expõe os motivos dela, se aquela informação procede ou não, e aí a gente tenta resolver. Resolvida a situação, ótimo, é a forma mais célere, mais breve que vai resolver o problema do trabalhador. Okay. Né? Só que muitas vezes, Cleide, essa situação ela não é possível. Né? A gente faz o contato com a empresa, mas a empresa não resolve a situação. Num primeiro contato, por exemplo. Isso, né? num primeiro momento. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma outra ferramenta que a gente possa assegurar ao trabalhador aquele direito dele que está sendo lesado. Né? Dentre muitas que existem, uma que a gente utiliza com muita frequência é a notificação. Okay. Notificação é um documento feito, formal, né? Feito à empresa, relatando as irregularidades e concedendo um prazo à empresa, geralmente de 48 horas, para que a empresa ela nos mostre que aquilo não é verdade, através de documentos, ou que ela conserte o que está errado. Perdão. E muitas vezes acontece de resolver a situação. Com apenas a notificação. Apenas com a notificação. Que é um documento emitido da assessoria jurídica para a empresa. Isso, o Sindepress, né? É o Sindepress, ele notifica a empresa para que ela preste esclarecimentos ou comprove que realmente não tem erro. Né? Uma outra forma é a notificação. Na notificação, nós convidamos a empresa para vir até o sindicato. Notificação é a primeira que nós falamos, né? Isso, é que na verdade, todas elas, ela não tem uma sequência entendi, de obrigação. Uma ordem, né? Isso. Tá. De acordo com cada caso, nós decidimos o que é mais proveitoso para a solução daquele problema. Perfeito. Né? Então, uma outra forma é a convocação. A convocação, nós convidamos a empresa para vir ao sindicato, já fizemos um breve relato ali da irregularidade, solicitamos documento que comprovem que ela está correta ou não, e que ela venha até o sindicato. Nós nos reunimos numa mesa e conversamos, ouvimos a versão da empresa, e caso ela também, às vezes o que acontece? Eu não estava sabendo dessa irregularidade, mas a partir da notificação da convocação eu já sanei, está aqui os comprovantes, está tudo certo. Ótimo. É o que a gente espera. Aí metade dos problemas. Isso, é o que a gente espera, a solução breve para o trabalhador. Né? Então a empresa vem, nos traz a documentação, às vezes também ela não é obrigada a vir, ela não vem. Aí nós tomamos outras providências. Por exemplo, mesa redonda junto ao Ministério do Trabalho. Seria o próximo passo, por exemplo, né? Sim. Podemos dizer dessa forma. Como é que funciona as mesas redondas, por exemplo? É feito um pedido ao Ministério do Trabalho, é marcada uma mediação, uma audiência, uma reunião, onde comparece o sindicato e a empresa que foi demandada. Perfeito. Lá tem a presença do mediador, que é um funcionário do Ministério do Trabalho, que vai mediar o conflito. Entre aspas, ele vai dizer, olha, realmente o trabalhador tem razão, está errado, ou a empresa tem razão, está tudo certo. Né? Então ali é uma grande oportunidade que a gente pode tentar resolver, mais uma vez, conversando sobre a situação irregular do trabalhador. Né? Nessa mesa redonda, doutor Sidney, participa o sindicato, né, a assessoria jurídica ali, né, representada, o trabalhador. A presença do trabalhador não é obrigatória. Não é obrigatória. Isso, mas toda a audiência ela é pública. Perfeito. Se quiser participar, pode Fica participar. à vontade, justamente. E a empresa? E a empresa Mais o mediador do Ministério do Isso. Trabalho. E ali é feito, assim, são várias conversas com o intuito de resolver o problema. Né? Uma outra ferramenta que nós temos é a mediação no Ministério Público do Trabalho. É um pouquinho diferente, né, do Ministério do Trabalho. O pedido é mais ou menos o mesmo, é a solução do problema. É isso que a gente busca, a solução do problema para o trabalhador.
Só que no Ministério Público tem o sindicato, a empresa e quem faz o papel do mediador é um procurador do trabalho. Perfeito. Né? E nessa oportunidade, geralmente a gente pede que a empresa seja compelida a assinar um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. O que é isso? É um documento onde a empresa fala assim, olha, eu tinha um problema, mas a partir de agora eu não vou ter mais. Então ela assina um termo se comprometendo, compromisso. E caso ela não tenha a resposta que a gente espera de não voltar a ter aquele problema, ela tem uma pena pecuniária. O que é exatamente essa pena? Ela é condenada a pagar um valor em espécie, em dinheiro. Então assim, por exemplo, atraso de salário, vem atrasando com frequência, tomamos conhecimento, levamos ao Ministério Público, ela assinaria, a nosso pedido é que ela assine um TAC, dizendo, eu, empresa, não vou mais atrasar o pagamento de salário. Perfeito. E caso ela atrase, ela tem uma sanção econômica, Caso uma ela multa. descumpre isso, né? Descumpra o que ela acordou ali. Então ela tem uma pena pecuniária em dinheiro que ela tem que pagar porque ela ajustou uma conduta e ela não está cumprindo. Né? E o caso extremo, Cleide, é a ação. Perfeito. É a procura ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário determine que a empresa cumpra a norma que está na CLT ou mesmo na convenção. Ali é o passo extremo. Né? Só que nós temos um problema grande, todos nós sabemos do Judiciário. Né? O quanto está sobrecarregado. Sobrecarregado. A resposta para o trabalhador ela não é breve. Então a gente, assim, última hipótese é o que a gente faz isso. Até porque se a gente não faz, o trabalhador não vai ter o seu direito respeitado. Exatamente. Tem que levar adiante, tem que resolver da forma que for possível, não é verdade? Sim, claro. Bom, a gente vai para um intervalo e voltamos em 1 minuto. Com o conceito único de qualidade em atendimento, no que há de mais moderno no ramo de odontologia, o Centro de Referência Odontológica Sindepress deixará você de boca aberta. Nossa infraestrutura oferece atendimentos em todas as nossas 18 subsedes no estado, além dos consultórios em Santo Amaro, Salto, Bragança Paulista e Mogi das Cruzes. Para facilitar a vida do trabalhador, o Sindepress também possui os odontomóveis, veículos odontológicos totalmente equipados que atendem diretamente em seu local de trabalho. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepress.org.br. E-mail benefícios@sindepress.org.br. Centro de Referência Odontológica Sindepress, distribuindo sorrisos. Voltamos com o Sindepress Serviços. Hoje a gente está conversando com o Dr. Sidney Cúcio e o Dr. Fernando Fernandes, da assessoria jurídica do Sindepress. Agora sim, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre alguns processos que tramitam no departamento. Esse primeiro caso o doutor Fernando vai explicar aqui para a gente, né? Vai orientar aqui como é que está o andamento do processo, que aliás é um processo bem antigo. Doutor Fernando, nós encerramos o primeiro bloco, né, com o doutor Sidney falando da última ferramenta a ser adotada, né, que é a ação judicial. Já que a gente encerrou falando da ação judicial, vamos então agora um pouco mais para a prática, né, que são os casos e processos que a gente tem aqui. E a gente vai destacar aqui em especial o caso da Qualitas. Da Qualitas. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Ok. Em primeiro lugar, muito importante o que a Cleide falou. Esse caso é apenas um dos casos que a assessoria lida diariamente. Exatamente. Nós temos muitos processos que estão sendo, sim, cuidados pelos advogados, advogadas, né, ali da assessoria. Esse caso aí da Qualitas, o que chamou muita atenção, porque ele envolveu uma quantidade grande de trabalhadores. Tomei a liberdade, fiz umas anotações, coisas que são essenciais de se falar, né? Mas não informações técnicas do processo. Tenho para mim, no meu sentir, que nesse momento, para o trabalhador, vale mais a informação na prática, como né, você mesma mencionou, do que informações técnicas, né? Informações técnicas é para quem lida com o direito diariamente, né? Verdade. Lembrando que esses processos que a gente está falando aqui, eles não correm em segredo de justiça, em sigilo. São públicos. São públicos. Qualquer trabalhador, ele pode sim ter acesso a todas as peças do processo. Não tem problema nenhum, tá?
Bom, esse caso aí da Qualitas, o que aconteceu? A Qualitas, ela é uma empresa prestadora de serviço e prestava serviço para 3 outras empresas, que é a AES Eletropaulo, Electro e a Bandeirantes. Nessas 3 empresas tomadoras, ela fornecia aproximadamente mão de obra de 700 trabalhadores, aproximadamente. Mas o que aconteceu? Com relação a Bandeirantes, em específico a Bandeirantes, ela deixou de prestar serviços para esse tomador, para esse cliente. Só para ele, aproximadamente estamos falando de 170 trabalhadores. E por incrível que pareça, isso é muito mais normal do que a gente imagina. Essa rescisão contratual, esse deixar de prestar serviço. Porque isso é permitido. Isso é assim, porque é feito um contrato, seja uma licitação ou não. E o contrato, ele tem começo, meio e fim. Exatamente. E quem dirá que haverá renovação de contrato? Que aquela empresa vai continuar prestando serviço para aquele cliente em específico. E nesse caso aqui, houve a ruptura contratual, que desencadeou também a rescisão contratual desses aproximadamente 170 trabalhadores, né? Até então, pagando o que é de direito, as verbas rescisórias, rescisão contratual é algo que pode acontecer, né? Ocorre, primeiro, né, eles foram demitidos sem justa causa. Não houve motivo, né, para embasar uma justa causa. E o que aconteceu? Em seguida, eles foram absorvidos pela nova prestadora de serviço, que no caso foi a Engelétrica. Aproveitou a mão de obra desses trabalhadores, contratou esses trabalhadores para continuarem prestando serviço, no caso na própria Bandeirantes. Não precisa ser assim, tá? Nem sempre é assim, porque a nova empresa prestadora de serviço, ela pode sim contratar pessoal novo. Ela tem essa liberdade. Tem né? essa liberdade. Por que contratar aquele trabalhador que já estava naquele posto? Pela experiência. Aproveita-se a mão de obra dele. Isso acontece, tá? Ocorre que chegou ao conhecimento do Sindepres que a antiga prestadora, Qualitas, tinha irregularidades com relação aos depósitos fundiários. Irregularidades com relação ao fundo de garantia. Isso. Depósitos fundiários é... Fundo de garantia. Fundo de garantia. Mês a mês a empresa tem que depositar 8% do salário do trabalhador lá na conta vinculada. Né? E os trabalhadores procuraram o sindicato e formalizaram denúncias nesse sentido. Olha, houve o pagamento da rescisão, sim, só que o fundo de garantia está irregular. E o que o Sindepres fez? Imediatamente, já pediu uma mediação no Ministério Público. Né? Isso aí é uma das ferramentas. Sim, né? que nós falamos aí no Nós primeiro falamos, bloco, né? Nesse contato, fizemos questão de falar também com o cliente, no caso, tomador de serviço, né? Em que sentido? Primeiro, elucidar os fatos, né? Se realmente isso está acontecendo ou não. Identificada a irregularidade, saber do tomador se existem faturas, valores que estariam já para serem né? repassados para Bandeirantes, no caso. Porque se existe, olha, Então... para aí. Porque existe uma irregularidade e o trabalhador ele não pode sair lesado dessa situação. Né? Perfeito. Ocorre que, mesmo diante de todas essas tratativas, esses meios administrativos para tentar resolver isso de uma maneira rápida para o trabalhador, né? Rápida e satisfatória, não teve jeito, Cleide. O Sindepres ele teve sim que propor uma ação civil coletiva, foi em face da Qualitas e também da Bandeirantes. A Bandeirantes, gente, embora não seja aquela empresa que contratou diretamente esses trabalhadores, ela teve a mão de obra deles. Então ela tem o que a gente chama, né, tecnicamente, de responsabilidade subsidiária. Perfeito. Pode sim, né? Eu acho até interessante a gente falar disso posteriormente, que existe diferença daquela responsabilidade subsidiária e a responsabilidade solidária. Inclusive uma profunda diferença. Né? Tá, a gente explica um pouquinho disso. É bacana, sim. E o que aconteceu? O objeto desse processo, além desse pagamento, né, desse valor, né, onde a empresa deixou de fazer o recolhimento, foi o quê? Bloqueio de fatura, eventuais faturas, né, e liberação, expedição, né, melhor dizendo, dos alvarás. Alvará para quê? Para o trabalhador conseguir dar a entrada, soerguer o depósito que foi feito pela empresa, que está lá na conta vinculada, lá na caixa. Né? Seguro-desemprego já não, porque ele foi absorvido imediatamente pela nova empresa. Né? Não tem como habilitar. E depois de 10 anos de processo aproximadamente, isso
teve recurso, foi para a segunda instância. Sim. E o Sindepres sempre esteve lá, Todo atuando. o trâmite da justiça, Todo né? o trâmite da justiça, né? Depois de aproximadamente 10 anos de processo, a Qualitas, ela solicitou o pagamento, o parcelamento, né, para pagar o montante devido. O que foi, o que o juiz, ele deferiu, nos termos do artigo 916 do novo Código de Processo Civil, onde se garante 30%, pode parcelar o restante em até 6 vezes. Né? Nesse caso aqui, houve sim a garantia dos 30% e a Qualitas, né, ela optou por parcelar o restante em 2 parcelas. E isso é Nem quis prolongar muito esse Nem quis parcelamento, prolongar né? muito. Então, nesse caso aqui, esse é o passo mais recente. E tudo indica que essa situação será sim finalizada o mais rápido possível. Depois de 10 anos de processo, né? Importante também desmistificar aquela ideia que o trabalhador tem, que a justiça do trabalho é mais rápida, que tudo vai ser resolvido muito rápido. Porque isso é de caso a caso. A experiência vem mostrando que, hoje em dia, uma ação, se você não consegue ter um desfecho em primeira instância com um acordo, né? A média, Cleide, De tempo. 5 a 10 anos, talvez mais. Muito tempo. 5 a 10 anos, talvez mais. Né? Isso porque a Justiça do Trabalho é tida como dos braços da Justiça, como sendo célere. Porque hoje nós temos o processo digital, né? Só que mesmo assim, 5 a 10 anos é um prazo bem longo. É um prazo a ser considerado, sim. Ok, Fernando. Cleide, eu só gostaria de fazer um adendo. A explanação do Dr. Fernando foi muito clara, né, com relação à questão processual. Perfeito. Ele disse, né, sobre a sucessão, que os trabalhadores foram aproveitados pela nova prestadora de serviços. Exatamente. Né? Hoje eu me sinto muito à vontade para falar que terceirização é especialização. Então Isso é uma prova, né? Sim, Inclusive, essa esse é a prova aproveitamento, contundente, né? Que isso que eu estou dizendo é a verdade. E além, logicamente, que a empresa, para a tomadora de serviço, é excelente, ela mantém os trabalhadores que já conhecem todo o seu procedimento, conhecem como que é a forma aqui de trabalhar, as nossas convenções coletivas, elas trazem essa figura. Né? Então diz assim, que preferencialmente deverá aproveitar o trabalhador. Não é obrigatoriamente, mas preferencialmente. Sim. Né? Então, assim, logicamente que além de ser uma vantagem para o tomador de serviço, que já tem aquela mão de obra especializada e já conhecedora do seu método de trabalho, tem a previsão legal também na convenção, que traz essa figura para que o trabalhador terceirizado, quando há essa troca de prestadoras, ele não fique desempregado. E isso acontece com frequência nos casos? Sim, Cleide, ainda mais no que a gente tem visto hoje com a crise mundial. Exatamente. Né, o volume é muito grande. Então esse é um mecanismo para o trabalhador terceirizado não ficar desempregado. Exatamente. Porque quando a prestação de serviço ela vai ter que continuar. Com outra prestadora, sim, com outra empresa. Mas o trabalhador terceirizado ele tem essa garantia de que ele vai se manter no contrato. Muito bom. Doutor Fernando, a gente já está conversando. Doutor Cid, a gente já está falando aqui. E nós temos mais um caso aí de processo, né? Que é o caso da Racing. Queria então pedir para o senhor explicar aí como é que está o andamento desse processo, qual que é o histórico desse processo. Okay. Inicialmente, Cleide, eu vou fazer algumas considerações acerca desse caso. A Racing era uma prestadora de serviços que prestava serviço nos 2 tomadores de montadoras do ABC, Perfeito. na Ford e na Volkswagen. Né? Então, o que aconteceu? A Racing ela foi ficando ruim das pernas, ficou atrasando o pagamento. A nossa atuação sempre foi ali muito firme para que isso não acontecesse. Utilizamos todos aqueles meios que a gente comentou no bloco anterior. As ferramentas, Isso, né? as ferramentas. De negociação. Notificamos, convocamos, fizemos várias reuniões com a prestadora de serviço, com os tomadores de serviço, inclusive com a participação de toda a diretoria, para que a gente conseguisse chegar a um consenso para que não acontecesse o pior cenário que acabou acontecendo, que foi a demissão dos trabalhadores, né? Então, assim, apenas de forma didática, eu vou separar a questão do caso Racing Ford e depois eu falo um pouquinho do caso Racing e Volks. Perfeito. Tá. No caso Racing Ford, eram aproximadamente 80 trabalhadores que estavam trabalhando. Foi informado em julho que haveria a ruptura do contrato comercial. Isso em que ano, doutor Cid? Do ano passado, 2015. 2015. Isso, julho de 2015 foi informado a ruptura do contrato comercial entre a Ford e a Racing, né, e que não tinha mais a necessidade da prestação de serviço por aquela prestadora. Né. Tomamos conhecimentos, ficamos sabendo que tinha atraso de pagamento
E todas as verbas rescisórias que esses trabalhadores foram demitidos sem justa causa, não foram pagas. Então todo mundo ficou sem receber o saldo de salário, mais as verbas rescisórias oriundas do fim do contrato de trabalho. Levamos a questão ao Ministério do Trabalho, não teve acordo, resolvemos por bem entrar com a ação. Perfeito. Certo? Distribuímos uma ação, uma reclamação trabalhista por substituição processual, que é o sindicato falando em nome do trabalhador, né, com pedido de antecipação de tutela. O pedido de antecipação de tutela é o quê? Olha, Poder Judiciário, eles não receberam, estão passando dificuldade, por favor, libere ao menos o fundo de garantia para eles. Alguma coisa para adiantar, Sim, né? para pagar aquele fogo inicial. Exatamente. O Poder Judiciário deferiu a expedição do alvará, os trabalhadores sacaram os valores que estavam depositados e a ação continuou seu trâmite. Né? Em maio deste ano, maio de 2016, nós tivemos a sentença. Foi procedente, todos os direitos que nós pleiteamos ali em nome do trabalhador, eles foram deferidos. Né? Então, assim, a primeira batalha nós ganhamos, a guerra ainda não, porque a Ford, não contente com a decisão, ela entrou, interpôs recurso. Qual que é o objetivo da Ford, a tomadora de serviço? Eu não tenho responsabilidade sobre esse contrato. Só que, por outro lado, se a gente não coloca a Ford, o trabalhador não tem como receber, porque a Reis está em recuperação judicial. Exatamente, ela não tem a menor condição de pagar essas rescisões. Então, o que vai garantir o ano que vem, daqui 2, 5, 10 anos, eu não sei, não tenho como prever, é que a Ford vai pagar. Entendi. Né? Então, o trabalhador ele vai ter o direito dele resguardado, ele vai receber por isso. Né? Então, esse que é o nosso objetivo. Então, deixa eu entender aqui, doutor Sidney. Em maio de 2016 foi determinado, então, pela Justiça... 2015. A quebra do contrato. A quebra do contrato. Agora, em 2016, foi determinado pela Justiça... Isso. Que a Ford seria... A responsável subsidiária pelo pagamento das verbas. E aí, então, a Ford recorreu. A Ford recorreu. E aí o processo continua? O processo continua, está aguardando julgamento no tribunal. E aí vamos ver, assim, acho pouco provável que haja uma reforma para excluir a Ford. Entendi. Porque a Ford, ela não teve a diligência, ela não foi cuidadosa em fiscalizar o contrato, porque tinha atraso de pagamento de salário. Sim. E ela também elegeu mal a prestadora de serviço. Então ela responde. Pela súmula 331 do TST, a responsabilidade dela é subsidiária. Perfeito. Tá? E na responsabilidade subsidiária, Cleide, apenas só para o trabalhador ter... eu vou aproveitar, eu já vou chamar um intervalo, mas antes de chamar o intervalo, eu quero que você explique essa diferença e no próximo bloco a gente fala da questão da bolsa. Perfeito. Pode ser? Pode, claro. Na responsabilidade subsidiária, o trabalhador que é o credor, ele tem que primeiro esgotar todos os meios para receber isso da prestadora de serviços. Quando esgotou, não tem crédito, não tem dinheiro, não tem bem, não tem nada, ele passa a cobrar do tomador de serviço. Okay. Certo? Na responsabilização solidária, o trabalhador que é o credor, ele escolhe de quem ele vai cobrar. Logicamente que nós, advogando para o trabalhador, se a gente tem a condenação solidária, nós vamos preferir cobrar da Ford. Da tomadora. Da tomadora. Sim. E depois, caso não tenha, que é pouco provável, a gente iria para a prestadora de serviço. Então, o que muda é isso, é o tempo para receber. Entendi. Né? Porque primeiro a gente, na condenação subsidiária, que foi o caso aqui que eu relatei, nós temos que esgotar todos os meios de cobrança da prestadora de serviço. Para depois chegar até a tomadora. Para depois chegar. Isso, inclusive, prolonga o andamento do processo. Prolonga, porque a gente ganha o processo, mas a gente quer receber. Exatamente. Né? Porque não basta só ganhar, opa, o juiz deu procedência, a gente tem direito, mas não recebe. Como é legal, se o trabalhador decidir, então entra-se com o processo pelo sistema solidário. A gente pede a condenação, é que para pedir a condenação solidária tem que ter alguns requisitos. Requisitos, perfeito. Isso. A gente sempre tem uma tese, a gente sempre pleiteia isso, mas muitas vezes a gente não consegue a condenação subsidiária. Entendi. Tá? Mas o nosso desejo é que tenha a forma mais breve de solução do problema. E mais rápida, né? Isso. A gente vai para o nosso último intervalo e voltamos em 1 minuto. Para os associados que procuram descanso nas férias, fim de semana e feriados, a colônia de férias Sindepres de Praia Grande é um privilégio. A poucos minutos de São Paulo, possui chalés com capacidade para 6 pessoas, todos equipados com fogão, geladeira, micro-ondas, utensílios de cozinha, ar-condicionado, ventilador e televisão LCD. Não deixe de fazer sua reserva. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500.
Site www.sindepress.org.br. E-mail benefícios@sindepress.org.br. Estamos de volta com o último bloco do Sindepress Serviços, que hoje conversa com o Dr. Sidney Curcio e Dr. Fernando Fernandes, da assessoria jurídica do Sindepress. Dr. Sidney, voltando aqui, né, ao que nós estávamos falando no bloco anterior, eu queria que o senhor falasse então agora da parte que envolve a Race e a Volkswagen. Como é que está esse processo, né? Claro, Cleide. Posteriormente a esse caso que a gente conversou no bloco anterior, a Volkswagen também assinou no sentido de que iria romper o contrato comercial com a Race, que não tinha mais interesse na prestação de serviços. Mesma situação, atraso de salários e os trabalhadores foram demitidos sem o recebimento de verbas rescisórias. Lá eram aproximadamente 160 trabalhadores. Fizemos a ação semelhante à que foi feita no caso da Ford, conseguimos a antecipação de tutela com a expedição dos alvarás para levantamento do fundo de garantia. E nesse intervalo de tempo, a Volkswagen, utilizando o dinheiro da prestação de serviço da Race, fez um acordo parcial no processo. Pagou uma quantia lá para todos os trabalhadores, mas não foi suficiente para quitar o processo. Né? O processo continuou com seu trâmite normal, veio a sentença, mais uma vez também favorável ao trabalhador, condenando a Race ao pagamento de todas as verbas rescisórias, com a condenação subsidiária da Volks. Né? E só que aconteceu nesse caso, a juíza entendeu por bem que 65 trabalhadores ficaram fora dessa ação. Então o Sindepress, para não desamparar esses trabalhadores, propôs uma nova ação contemplando esses 65 trabalhadores. Essa ação ela está tramitando ainda, a gente não tem ainda o despacho inicial. E por que esses 65 trabalhadores não participaram da primeira fase? Entendeu a juíza que eles não estavam contemplados no rol inicial e que a contestação foi feita e que ela achou por bem que eles não deveriam estar. Ah, entendi. E aí o Sindepress, para não causar um prejuízo para quem ficou na ação, não interpôs recurso. Entendi. Deixou o processo tramitar normal e a gente entrou com uma nova ação para socorrer esses 65 trabalhadores que ficaram de fora. Esse processo, hoje, também encontra-se com recurso. Também está no tribunal aguardando julgamento. Porque a Volkswagen também pretende não fazer o pagamento dos trabalhadores. E esse processo de recurso não tem data específica para a duração, para uma decisão final? Tem. É aquela coisa lá da Justiça do Trabalho isso. que... E ainda é no segundo grau, que ele engloba o estado de São Paulo, né, boa parte do estado de São Paulo do interior, aqui na segunda região, então o volume é muito grande. Né? Nós temos, por experiência, uma média de 1 ano e meio, 2 anos no tribunal, mas também tem casos que extrapolam e tem casos que são mais breves. Né? A gente está na esperança que isso aí consiga resolver o mais rápido possível. Em função do nosso tempo, a gente não vai ter aqui condições de continuar detalhando novos processos, aqui andamento de processos na assessoria jurídica do Sindepress, mas a gente promete que no próximo programa a gente conta aqui outros casos, né? Para a gente aqui encerrar esse último bloco, doutor Fernando, doutor Sidney, eu queria falar de outras questões um pouco mais diversas, né? Claro. Pode ser? Pode, eu imagino que seja dúvida também do trabalhador que está nos assistindo. Por exemplo, num caso de processo, que nem foi o caso da Qualitas, que durou aí está durando 10 anos, né? Como é que funciona, doutor Fernando, por exemplo, se o trabalhador que está participando ali da ação mudou de endereço ou faleceu, alguma coisa nesse sentido, né? Já que é um processo que dura tanto tempo. Ok. Isso é muito importante, porque acontece muito aqui no Sindepress, o trabalhador, naquele momento inicial, ele busca assistência jurídica, no individual acontece muito isso, entra-se com a reclamação trabalhista, porém, o trabalhador, ele muda de endereço, ele muda de telefone, e nós não conseguimos mais o contato com esse trabalhador. E na Justiça do Trabalho, quando da realização da primeira audiência, apregou a parte, o trabalhador não está, inevitavelmente, o processo vai ser arquivado. Ele paralisa. Porque ele é o reclamante, ele é quem é o prejudicado. O mais interessado. O mais interessado. O que a Justiça entende? Se ele, que é o mais interessado, não está aqui, arquiva-se o processo. Importa o advogado estar no local? Não importa. Porque a Justiça do Trabalho é uma justiça de partes. Né? Entendi. Então, se o próprio trabalhador não comparecer, todo aquele trabalho que foi realizado, ele vai por água abaixo.
Então, esse contato que o Sindepres tem com o trabalhador é fundamental. Mudou de endereço? Entre em contato. Olha, eu mudei de endereço. A gente manda a correspondência para o trabalhador para informar da audiência. Entendi. Mas se não tem ninguém lá para dar ciência para ele, não tem razão, né? Exatamente. A gente também faz contato por telefone, mas aí, caixa postal, o telefone já não é mais dele. Fica difícil, Cleide. Então, né? qualquer alteração, entre em contato conosco, atualiza essa questão aí com a gente. Endereço, telefone, né? Agora, o processo ele dura bastante. Pode acontecer sim do trabalhador falecer. Exatamente. Né? Se o trabalhador falecer, o que o Sindepres vai se atentar? A nossa legislação. Pagar a quem? Os herdeiros e assim por diante. Na dúvida, consigna, né? Só que até mesmo o óbito do trabalhador, o trabalhador ele não vai procurar o Sindepres e entrar com um processo, com a assistência do Sindepres contra a empresa, e não vai ventilar isso, não vai falar para ninguém, para nenhum parente próximo. Exatamente. Então, se acontecer, por gentileza, entre em contato. Porque o que vocês estão fazendo beneficia unicamente quem? O próprio trabalhador. E é uma dor no coração a gente fazer todo esse trabalho. Não, o Sindepres faz de novo, se for o caso, né? Sim. Mas Mas é muito tempo, né, envolvido e esperando, né? Exatamente. E hoje em dia, existem casos que distribuem o processo hoje, a primeira audiência, ano que vem. Ano que vem, assim, agora estamos No final do no ano. final do ano, né? mas 12 meses para frente. Entendi. Então já demora tanto para esperar a audiência. E na hora que chega o momento, vamos lá, já a empresa está lá, já tem a defesa, vamos ter a tutela jurisdicional naquele momento e o trabalhador não comparece, então é muito prejudicial para ele mesmo. Por isso a importância dessa questão. Parece simples, mas na verdade ela demanda uma série de fatores, que é o cadastro atualizado, né? Cadastro atualizado. Nas ações coletivas, levando aqui agora para a própria assessoria, quando dá propositura, o Sindepres ele junta o rol dos trabalhadores. Ele junta uma lista dos trabalhadores. E acontece muito. Em fase de execução, o que o Poder Judiciário pede para a parte reclamante fazer? Atualizar o rol. Diga para mim quais são aqueles trabalhadores que ainda estão prejudicados aqui. E o que o Sindepres faz? Entrar em contato com eles. Só que sem atualização do endereço, sem atualizar telefone, fica difícil. Exatamente. E aí chega na fase de execução, o processo demora mais, porque não viabiliza. Com certeza, com certeza. Doutor Sidney, eu queria que você falasse de uma outra questão, que nós estamos falando aqui de um benefício, de um projeto, de um recurso que o Sindepres oferece para o associado por meio aí da assessoria jurídica, não é verdade? Sim. Como é que funciona, por exemplo, esse mesmo benefício para o trabalhador associado ao Sindepres no interior de São Paulo? Como é que é a logística desse mesmo serviço? Olha, Cleide, nós temos várias subsedes espalhadas em pontos estratégicos pelo interior do estado de São Paulo. Lá, nada mais é do que a própria sede, é uma representação. Então, assim, tudo que acontece aqui acontece nas subsedes. Então, o trabalhador, ele vai ter o acesso à subsede e lá ele vai ter toda a informação do que ele necessita para mover a ação ou para fazer a reclamação, seja lá qual for a necessidade dele. Nas ações coletivas, as subsedes elas colhem a documentação e encaminham para a sede e nós distribuímos. Entendi. E nas ações individuais, há lugares que têm o seu próprio advogado que cuida dessa questão. Então, o trabalhador do interior, ele não está desamparado. Ele tem o auxílio das subsedes para trazer essa segurança para ele. O atendimento é o mesmo? É o mesmo, nada muda. Ok. Ainda com o senhor, para a gente finalizar, na verdade, porque nós já estouramos nosso tempo, para resumir tudo isso que a gente falou, né, do benefício de usufruir da assessoria jurídica do Sindepres, né, ter esse suporte todo, né, com todos os profissionais envolvidos, daí a gente volta aqui e reforça, né, a importância de se associar. Sim. Né? Você só tem oportunidade, né, de ter esse direito, esse benefício a partir do momento de uma associação, correto? Sim, claro. Cleide, isso que a gente explanou aqui é um grãozinho de areia perto da atuação do Sindepres no modo geral, né? Só que para manter essa estrutura, é necessário que o trabalhador esteja associado. Perfeito. Porque só com o trabalhador associado que a gente vai conseguir manter um sindicato forte, atuante, combativo, que vai estar atrás dos direitos dos trabalhadores. Porque sem associação fica difícil manter a estrutura. A gente não consegue ter mecanismo para movimentar toda essa máquina. Então, é essencial o trabalhador terceirizado.
que você seja associado, que você participe do Sindepres. Aqui é a sua casa. Aqui é a verdade. casa do trabalhador É verdade. terceirizado. Especialmente em tempos de crise, Sim. onde há uma demanda enorme de empresas mandando pessoas embora. Exatamente, Sim. não é isso? Isso, e nesse momento o trabalhador precisa muito do sindicato. E o sindicato, ele está aqui, ele está atuante, ele é combativo. Mas só que precisa ter a associação do trabalhador, né? Porque só assim nós vamos construir um sindicato cada vez mais forte, as empresas vão respeitar mais o direito do trabalhador terceirizado e assim é o que a gente deseja, né? Que todo mundo esteja bem, receba pela sua prestação de trabalho, né? E que a vida continue, a gente vai tocando a vida. É isso aí. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Eu espero encontrá-los num novo programa, né? A gente tem bastante assunto aqui ainda para falar sobre Sim. essas questões, em especial sobre novos processos, né? O andamento de novos processos. Enfim, eu quero agradecer mesmo de coração pela presença. Nós que agradecemos aí pela participação mais uma vez. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.